O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bufetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até aos pecadores empresta aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui pessoalmente, na casa da Rainha da Amazônia, Basílica significa residência real. Esta é a casa, a residência real da Rainha da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré. Nestes tempos, foco dos olhares, das atenções, das orações, das doações da nossa Igreja da Amazônia, do Brasil, e muitos do mundo se ligam a nós, especialmente aqueles que de terra paraense agora residem em terra estrangeira. As saudades do lugar natal. Um apelo profundo das raízes faz com que, nesta época de outubro, nos voltemos para cá. As samalmeiras da nossa cidade, especialmente da nossa Praça Santuário, começaram, pois, a amadurecer e a soltarem-se. Elas vão na forma de uma pluminha que o vento leva, e bem no meio está a semente da samalmeira. É nesta época que as samalmeiras da nossa cidade anunciam infalivelmente todos os anos, como diria o padre Fábio de Melo, é Sírio outra vez. Pois bem, meus irmãos e irmãs, vindos aqui ao Santuário da Rainha da Amazônia, quem está coligado conosco, tantas pessoas nos ouvem pela rádio do Santuário, que funciona assim como o Facebook e o site através da internet. A internet é uma coisa maravilhosa. Já nos
Na década de 60, os padres sinodais do Vaticano II diziam isto: dentre as coisas maravilhosas que o mundo moderno apresenta estão os meios de comunicação. Dentre as coisas maravilhosas, de fato, o documento recebe este nome, Inter Mirifica, que fala, pois, sobre os meios de comunicação social. A maioria, se não quase todos, dos bispos que participaram do concílio, cerca de 3.000, por conta do passar dos anos, já morreram. E não experimentaram, como nós, pois, a confirmação destas palavras proféticas, ou seja, não conheceram esta época maravilhosa do funcionamento da engrenagem dos veículos de comunicação, pois através da internet pode-se assistir à Santa Missa. De vez em quando alguém manda dizer: estamos assistindo a missa pela Rede Nazaré da Basílica Santuário do Japão. Isso aparece em nossos veículos de comunicação. Quantos estão indo para o trabalho ou voltando para casa, ouvem pela rádio do santuário, que agora todos os carros têm a possibilidade com o Wi-Fi. Enfim, graças sejam dadas a Deus por intercessão da Virgem Maria. Graças à generosidade dos fiéis, tudo isso é possível acontecer. Você que está em casa assistindo a Santa Missa numa TVzona desse tamanho, pode ver a maravilha, a qualidade das imagens. Isso porque há pouco tempo conseguimos, com tanto sacrifício, fazer a adequação para os sistemas novos da televisão. Isso tudo é possível graças ao apoio dos fiéis dizimistas e dos sócios da Adenasa, que todos os meses enviam a sua contribuição. Além da manutenção das obras sociais, da obra do próprio santuário, tem também essas coisinhas que muitas vezes custam muito. Meus irmãos e irmãs, mas a função da igreja é esta, e sobretudo de um santuário. O santuário deve, pois, proporcionar um serviço especial para os fiéis. Este consiste no acolhimento. Todas as nossas poltronas são estofadas. A nossa Basílica Santuário tem ar refrigerado. Quando é possível, temos também uma boa reflexão do Evangelho, uma boa celebração, um bom som para a gente escutar as coisas direitinho. Tem o serviço do acolhimento, do próprio santuário, seguranças, tem os jovens da Pastoral do Turismo, que já começaram a atuar aqui em nosso santuário, perto da festa. Tem os nossos irmãos e irmãs da Guarda de Nossa Senhora, e hoje, sendo quinta-feira, é um dia especial, porque é o dia da reunião deles. Graças sejam dadas, pois, a Deus e à Virgem de Nazaré. Acolhimento. Depois, no santuário, o fiel deve escutar a palavra de Deus e a explicação dela. A gente tenta fazer isso falando na capacidade das pessoas entenderem, usando palavras, às vezes pequenos exemplos, que de fato facilite a compreensão das pessoas. E graças a Deus, como as pessoas dizem isto, não é? Falado na nossa linguagem. Os que vão ao santuário devem também receber os sacramentos durante as nossas celebrações e também durante o dia. Tem sempre algum ou mais sacerdotes aqui na Basílica Santuário que atendem aqueles que vêm se confessar. E na festividade fazemos, pois, um rodízio com a ajuda dos sacerdotes que vêm de fora e da nossa arquidiocese. O romeiro que vem ao santuário deve também participar da mesa eucarística, a celebração da Eucaristia. E nós agradecemos a Deus por podermos, nós, padres barnabitas, com a ajuda dos nossos
funcionários e também daqueles que trabalham voluntariamente na igreja, podemos fazer acontecer isto. A palavra de Deus hoje fala diferentemente aos nossos ouvidos. É um modo de falar diferente das pessoas comuns. É um modo de falar diferente do mundo, da mentalidade, sobretudo da mentalidade violenta que permeia a nossa cultura. A palavra de Deus nos fala hoje do mandamento máximo que há na lei de Deus, que é o amor dos inimigos. Nunca alguém tinha falado sobre isso. A lei dos inimigos, amá-los. O grande sábio Sun Tzu, que é o autor daquela obra best-seller, A Arte da Guerra, 3 séculos antes de Cristo, ele já dizia: na China, os soldados que forem vencidos devem ser tratados com respeito e com dignidade. O sábio chinês dizia isso aos que se instruíam, pois, no comando dos exércitos. Os soldados vencidos devem ser tratados com dignidade e com respeito. É uma conquista imensa se nós pensamos que vem de um povo que não conheceu o Evangelho explícito. Nosso Senhor Jesus Cristo, porém, diz com todas as palavras: amai os vossos inimigos. Ele não fala só de respeito, de tratamento digno, fala de amor. Olhem, meus irmãos e irmãs, não fosse Jesus, Filho de Deus, a dizer isto, não fosse estar escrito aqui, na palavra de Deus, nós diríamos que quem ensinou isso não entende de nada. Não é isso? É um bobo, é alguém que não sabe das coisas, diríamos. Mas está escrito aqui na Bíblia, a gente respeita, mas não acredita. Respeita, mas não vive. Respeitamos porque está dentro da Bíblia, mas por nós vai permanecer um ensinamento de livro fechado. Que na verdade não é assim na nossa prática. Nós ainda somos muito humanos, no sentido mesmo rústico, ainda somos muito cruéis, ainda estamos na pré-história. O nosso interior, o nosso coração, o nosso instinto ainda é dos tempos da barbárie. O cristianismo ainda não nos alcançou. E isso é muito ruim, porque a gente morre sem tornar-se cristão. Mas nunca é tarde. E a compreensão disso já nos ajuda em muitas situações. Alguém disse: a tomada de consciência pode mudar as situações. Só a tomada de consciência pode ajudar a mudar o mundo. E que nós possamos fazer isto a partir daquela que é a nossa fé, mesmo pequena, fezinha, mas que ela possa, com a nossa boa vontade e acompanhada pela graça de Deus, que ela possa tufar, que ela possa crescer, que ela possa tornar-se suficiente para alimentar a nossa caminhada, a nossa vida. A gente não nasce sabendo. E o conhecimento do Evangelho, por mais que nasçamos numa família onde fomos batizados, nós não nascemos sabendo. Isso vem com o tempo. E quando nós temos a oportunidade, fazemos tesouro de uma caminhada espiritual que acompanha a nossa humanidade. Hoje nós estamos celebrando São João Crisóstomo, o boca de ouro, grande pregador. Crisóstomo nasceu numa família boa, uma família pagã, uma família grega. E ele recebeu uma instrução grega muito especial. Conhecemos da história a tradição da educação grega.
que formava para a vida do cidadão, na vida do Estado, e proporcionava as melhores coisas para alguém que recebesse essa educação, a qual chamava-se com o nome grego de paideia. O mundo antigo invejava a paideia grega, a educação humanista que um jovem que podia recebia. Pois João recebeu uma excelente educação grega do seu pedagogo, daquele que cuidou da sua educação, do seu preceptor, o qual se chamava Libânio. E aos 18 anos, qual não foi a surpresa da família do João? Quero ser batizado. E assim, João iniciou um processo de catecumenato. Era um adolescente e recebeu, pois, as instruções da fé cristã. Terminado esse processo, ele foi fazer uma experiência de vida monástica. Quero tornar-me um monge. Voltou para casa porque pegou um princípio de tuberculose. Mas ele se curou. E vocês sabem que quem se cura de tuberculose vive, muito tempo. Pois assim foi o João. Ele depois tornou-se diácono da igreja da sua terra, Antioquia. Estamos falando do século IV, ano 300 e pouco da era cristã. Diácono. Depois tornou-se bispo. Morreu o bispo da cidade dele. Não tens tu, vais tu mesmo. Sobrou para o João, feito bispo. E o João tinha uma pregação maravilhosa, uma capacidade de fazer com que as pessoas entendessem aquilo que ele dizia. Traduzia a Bíblia e a palavra com palavras simples. O Papa Francisco diz isso na sua carta sobre a alegria cristã. Um dos trabalhos do padre é de traduzir a palavra de Deus, a experiência da graça de Deus na linguagem humana. Um velho nosso professor na Universidade de Roma dizia isto: o vosso povo não vem estudar em Roma, vocês vieram para aprender a Bíblia e chegar lá e falar na língua do povo de vocês. Eles devem entender aquilo que vocês disserem. E se isso não acontecer, usaram muito mal a bolsa de estudo que a igreja lhes dá. Pois é, meus irmãos e irmãs, o João era excelente. E não só, era também corajoso. E por conta da sua língua muito rápida, ele encontrou objeções, adivinhem com quem? Justamente com o imperador Teodósio e com a mulher do imperador, que era uma mulher depravada. Ela chamava-se exatamente Eudóxia. E então foi um páreo duro. De modo que João denunciava publicamente a vida promíscua da imperatriz Eudóxia. E por conta disso foi preso, foi exilado, foi levado daqui para lá. O prenderam num lugar distante. E que o povo fazia? Atiçados pela palavra e pela pregação, saudosos daquele modo de falar de Deus, faziam uma verdadeira peregrinação. Onde o santo estava, lá o povo chegava para escutar a sua fala. E a cada vez ele era colocado para um lugar mais distante. Ali o povo não vai encontrá-lo. João Crisóstomo. E enquanto não pregava, o que fazia? Escrevia obras maravilhosas que ainda hoje a gente estuda na patrística. Patrística é uma disciplina sobre os escritos dos chamados pais da igreja, aqueles que vieram depois dos apóstolos e evangelistas. João Crisóstomo é um destes. Ele tem várias obras, uma delas é maravilhosa. Vocês agora tudo podem puxar na internet. O Sacerdócio de São João Crisóstomo é uma obra. Nesta obra, João fala da maravilha, da vocação do presbítero, do sacerdote. O único sacerdote é Cristo.
sumo e eterno, o qual, na sua misericórdia, chama varões, jovens, rapazes, homens, para participar deste seu único sacerdócio. É como se na ordenação de cada jovem ele pegasse um bocado do seu sacerdócio e dissesse: pega, toma. E ali o jovem é constituído, pois na ordem de Cristo, que a Bíblia chama ordem de Melquisedeque. E isso para quê? Para o próprio padre só ficar lá gozando ele mesmo do sacerdócio dele? Não, para que ele possa servir ao povo de Deus, doar-se, entregar-se, praticar o bem, ajudar o povo de Deus a encontrar a própria estrada. E ele faz uma defesa, entoa um hino ao sacerdócio de Jesus Cristo conferido a homens. E ele diz que se nós soubéssemos o valor que tem o sacerdócio, se o próprio jovem que é investido desta ordem soubesse o valor que há no sacerdócio, nós não cessaríamos jamais de agradecer a Deus. E ele dizia uma comparação interessante, nos faz pensar. E só humanos podem receber do sacerdócio de Cristo. Anjos não podem. Por que Deus não pegou e nos fez padre os anjos? Fez justamente seres humanos e muitas vezes mal acabados. E ele dizia: os anjos morrem de inveja. Os anjos se roem as unhas, né? Ah, se eu pudesse. Não podes, anjo. Pode aquele homem ali, que tem defeitos, que tem, quem sabe, até mesmo sentimentos inadequados para o exercício do seu ministério, que tem taras, que tem gênio, que tem modos de seres assim. Esses podem. Tu não podes, anjo. Por isso, dizia São João Crisóstomo, os anjos se arrancam os cabelos de inveja de um padre, por mais que seja um padre indigno, não deveria ser, mas o anjo fica dizendo: oh, se fosse eu. Mas não podes. Queridos irmãos e irmãs, tudo isso nos leva então a amar a igreja, a amar o Cristo, a sua misericórdia, a amar os padres, a rezar por eles, a querê-los bem. E, sobretudo, nos leva a podermos encontrar no caminho de Deus o prosseguimento da nossa caminhada. Vamos fazer um instante de silêncio.